Bem-vindos de volta ao WebTV Semiárido Forte. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante com Victor Flores. Ele que é ambientalista, palestrante, escritor, diretor de projetos da Agência Municipal de Meio Ambiente em Petrolina, Pernambuco. Entre tantos projetos interessantes, Victor tem um que se chama As Aventuras de Tita, um projeto de educação ambiental voltado para crianças, que vocês vão conhecer também hoje. Victor, nós sempre iniciamos as nossas entrevistas perguntando ao entrevistado: quem é Victor Flores? Fico muito feliz em estar compartilhando aí e debatendo questões ambientais, principalmente quando fala Caatinga. E para me apresentar, eu sou o primeiro, eu sou um ambientalista apaixonado pela natureza, sou de Campo Formoso, na Bahia, hoje moro em Petrolina e utilizo para militar, utilizo da criatividade, utilizo das redes sociais, da educação ambiental para estar militando pelo meio ambiente. Então, é o meu estilo de vida e vocês vão me conhecer bastante nessa atuação aí. A gente queria saber um pouco assim de sua história, né? Como é que surgiu essa paixão que você tem hoje, que você demonstra, né, nas redes sociais, né? Tanto a paixão para defender como também para estudar o que é o meio ambiente e o nosso lugar. Como eu falei recentemente, eu sou de Campo Formoso, né? Então, eu tive na minha infância muito contato com a natureza. E esse contato com a natureza foi que me trouxe essa ligação e essa paixão na infância. Por isso que eu acredito que essa geração precisa ter mais contato, eu preciso estudar mais, a gente precisa levar mais esse contato direto com a natureza. Então, na minha infância, eu lembro que onde eu morava próximo de um brejo, assim, que Campo Formoso tem essas áreas úmidas, né? Como está numa final da Chapada, ainda chove bastante. E nesse lugar eu tinha casinha de árvore, eu vivia solto na natureza. Então, eu vi também, como eu tive esse contato, eu vi a transformação da cidade, engolir esse espaço que era o meu parque, meu lugar de lazer, de infância. E isso me assustou bastante, porque como eu via muitos animais na minha infância, eu vivia brincando. Eu costumo brincar que João, meu filho, pode não ver os vagalumes. Eu via muito vagalume lá, via de calango, teiu. E daí, quando eu vi a cidade sendo engolindo aquele espaço, eu me deparei numa pergunta: para onde é que foi que aqueles animais estavam ali? E a partir disso eu fiquei com isso na cabeça, saí de casa muito cedo. 16 anos eu já fui para a capital, para Salvador, trabalhar, estudar, terminar os estudos e sempre levando esses questionamentos de como poderia contribuir para que outros lugares, principalmente reservas, pudessem estar sendo preservadas. E isso eu venho trazendo comigo. Eu costumo dizer que quem é do interior aqui da Bahia vai lembrar. Eu já tinha um cuidado com a natureza desde os 7 anos. Não sei se Sim, você lembra daquele tio que passava com algodão doce para trocar por sim. litro. Então ali a gente já separava, no interior a gente já separava as As garrafas para garrafas para trocar. trocar, exato. É. Então a gente no interior tinha essa cultura. Eu acho que eu comecei. Eu ainda sou uma eterna criança, então eu trago essas memórias afetivas, essa gaveta das memórias com essas questões, e isso me inspirou para as criações que eu tenho hoje. E essa paixão veio de infância mesmo, então esse contato foi o que marcou para mim e que até hoje me motiva todos os dias a trabalhar e lutar por isso. Aí realmente, como você fala, né? Já não se vê mais tantos vagalumes, acho que é muito difícil se ver os vagalumes, né? Os pássaros que a gente era acostumado a ver, muito fácil, né, Victor? Eles estão Sim. sumindo, é muito difícil eles voltarem para os lugares onde a gente está. Exatamente, e principalmente a gente pode observar que um dos termômetros para a gente ver a degradação e a situação ambiental é se você lembrar quando a gente viajava na década de 90 pelas estradas aí, principalmente da Bahia, o para-choque do carro ficava todo pintadinho de borboleta, de insetos, né? E hoje a gente não vê mais esse tipo de quantidade de insetos. E os insetos são bioindicadores da qualidade, principalmente da qualidade ambiental do local. Então a gente precisa ter essa biodiversidade. Então a gente precisa ter uma atenção para as abelhas, para os insetos, são Sim. tão pequenininhos, mas eles indicam
como que está a situação. Então, se você chegar no rio e você vê alguns tipos de micro-organismos, você sabe se aquele rio é poluído ou não. Você chega em uma fazenda, por exemplo, de produção e tu não vê nenhum tipo de inseto, nenhum tipo de besouro, alguma coisa de errado tem ali. Então, eles são necessários, importantes e eu acho que é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. Eu falo dos vagalumes, que o vagalume já chama logo a atenção, mas tem uma série de outros tipos de insetos que a gente não vê mais e a gente precisa ter essa atenção, porque essa geração pode não só ter esses traumas pós-Covid, mas também ambiental, o estrago ser muito grande. É interessante que essas coisas vão sumindo e as pessoas parecem que não vão perguntando por quê, né? É, Eu vi, Victor, que você atua muito em alguns projetos de reflorestamento, né? Parece que você também participou de um projeto aí de defesa do Rio São Francisco, que é onde você está morando, né? E eu queria que você falasse um pouco desses projetos que você tem atuado oficialmente. certo. Eu tenho algumas atuações como servidor aqui no município de Petrolina e eu cheguei até a receber o convite de estar tocando esse projeto por uma pesquisa que era para ser meu TCC. Foi justamente um trecho do Rio São Francisco muito eutrofizado por conta do esgoto, pelo crescimento das cidades. Essas zonas urbanas sempre sofrem bastante. Então, quem chega no Vale do São Francisco sabe, mas em todos os 520 municípios banhados tem problemas ambientais com o Rio São Francisco. E aqui não era diferente. E aí eu desenvolvi uma pesquisa que era justamente uma metodologia para oxigenar a água num ponto bastante crítico aqui na orla de Petrolina. E esse projeto é justamente usando a força contrária, que o vento é contrário à correnteza nesse trecho. E aí foi daí que surgiu a ideia de oxigenar usando a própria força do rio. Então a gente usou as plantas aquáticas que estavam crescendo bastante para fazer esse manejo das plantas aquáticas de maneira qual a água do meio do rio oxigenada entrasse no ponto que já estava eutrofizada. A gente conseguiu sair de 1,3 miligramas de oxigênio dissolvido na água, o que o mínimo permitido pelo CONAMA é 6, e a gente foi para 8,1 em 4 meses de manejo com essas plantas. Isso possibilitou que a gente liberasse no trecho mais de 250 mil alevinos, é, 200 mil alevinos de peixes nativos no trecho. Esse projeto eu executo ele desde o início, desde da criação da metodologia no Instituto Federal, mas aí eu fui convidado pelo prefeito a vir para a Agência Municipal do Meio Ambiente, onde eu possibilitou que a gente pudesse executar, de fato, o projeto que era para ser um TCC, uma coisa Uhum. pequena, uma metodologia, a gente conseguiu colocar em prática, e isso foi um boom muito grande, porque viu que era possível melhorar a condição da qualidade da água sem gastar muito, né? O Rio mostrando para a gente que é possível fazer essas transformações. E todo o manejo da planta aquática que a gente retirou, ele foi feito com composto orgânico, né? Foi feito o processo de compostagem e depois o que parecia ser um problema ambiental virou solução para áreas verdes. Então, o Parque José Coelho recebeu o composto, a própria Mata Ciliar do Rio São Francisco, que agora no dia 5 de junho a gente vai estar plantando 7 mil árvores nesse trecho. Que bom. Então, usando o composto retirado desse impacto ambiental. Então, esses projetos interligando sempre a parte acadêmica, o poder executivo, eu sempre digo que projeto de meio ambiente ele não pode ser só de um ente, só de um órgão, ele tem que ter todas as esferas. Tem que ter o poder legislativo, o poder executivo, as academias e a Sim. comunidade. Quando você consegue envolver isso em um projeto, o projeto tem sucesso. Do contrário, ele vai virar uma política e o resultado de politização do meio ambiente não vem trazendo bons resultados para o Brasil nem para o mundo. Então a gente precisa encarar que meio ambiente é todo e é de todo mundo e a gente precisa dar participação de maneira construtiva. Tem muita gente, sou da universidade, eu gostaria, mas critica, mas tem que criticar com Com projetos, proposta, com né? ideias, com propostas. Eu acho que isso é o que a gente tem que deixar para as próximas gerações, justamente deixar nossa contribuição, porque a situação está grave. Você tocou no assunto aí também sobre a fauna aquática, né? Sim, Que é importante também a gente pensar nisso, que o São Francisco também sofre muito isso de receber alevinos de outros rios, o que traz um desequilíbrio também, né?
Esse desequilíbrio ecológico sempre é por intervenções do ser humano, né? Desde da construção de barragens, que tem seus benefícios, mas também para o meio ambiente traz bastante impactos e isso interfere em toda a biótica do rio, né? A etnofauna do rio fica comprometida. E a gente pode observar com a diminuição da incidência de alguns peixes que precisam ou de uma movimentação para subir o rio para reprodução, ou até mesmo se observar alguns peixes que precisam daquele período da água barrenta. Não sei se você recorda aqui no Rio São Francisco que nos meses de fevereiro, maio, ele ficava com água barrenta, escura. Aham. E os últimos 4 anos ele não tem mais esse tipo de. A gente não tem mais esse ciclo. Isso acontecia porque chovia lá na nascente do Rio São Francisco, e aí vem alguns sedimentos dentro do rio e a água ficava barrenta. Só que com a crise hidrológica, eles começaram a armazenar mais água na barragem, principalmente em Três Marias. A água decanta, quando vem transparente. Então nós temos 4 ciclos com água bastante transparente. Então a gente está interferindo na questão física do rio de ciclos, que isso interfere na reprodução de animais e vários outros impactos. Isso a gente pode observar com bastante planta aquática que tem no fundo do rio, porque aumentou a incidência solar, aumenta a fotossíntese, então no fundo do rio você vai ver uma quantidade de planta aquática se reproduzindo, porque quando ela estava barrenta, o sol não batia tanto no fundo, né? E isso diminuía a reprodução dessas plantas. Então hoje isso está se ampliando e não é só em zonas eutrofizadas ou que tem zonas urbanas que tem esses impactos. Em todo o Rio São Francisco você vai encontrar plantas exóticas que isso vai interferir em toda a parte do Rio São Francisco. É o que aparentemente seria uma coisa boa, ver água cristalina o tempo todo. Na verdade, está trazendo um problema para o rio, né? Qualquer intervenção no rio, ela feita pelo ser humano, ela vai trazer algum tipo de impacto para a natureza. Então, quando se fala de Rio São Francisco, a gente tem que ter bastante participação popular, porque isso vai interferir em comunidades ribeirinhas, isso vai interferir em pescadores, isso vai interferir na vida das pessoas que utilizam o Rio São Francisco e até mesmo para cidades que utilizam não só para abastecimento humano, mas principalmente para a agricultura, que é o carro forte daqui do Vale do São Francisco, que é a mola propulsora da economia. E isso foi impactado na última crise hidrológica, teve que criar o Dia do Rio, onde não poderia captar água Sim. para irrigação. Então a gente já vem sentindo na pele, no bolso, os impactos das mudanças climáticas, né? Isso já é uma coisa que vem mudando o ciclo, né? A gente pode dizer que esse evento é por conta da mudança climática, mas a mudança do padrão dos ciclos hidrológicos das chuvas, isso sim já mostra que a gente não está na mudança, não, a gente está numa crise mesmo. Aham. Então vai ter os períodos de cheias e períodos de seca. Sempre existiu isso na história do Rio, mas a mudança do padrão, por exemplo, em 2017, nunca na história do Rio São Francisco, desde a construção da barragem, tinha chegado no volume morto. Então a gente chegou no volume morto Sim. do Velho Chica. Nunca na história tinha diminuído a defluência da barragem para 500 metros cúbicos por segundo. Sempre teve de 1.200 para cima. Então isso começa a assustar a gente fazendo uma previsão para a próxima crise hidrológica, né? É muito importante a gente pensar nisso mesmo, porque a gente vive no semiárido, né, que não existe só esse semiárido nosso, mas o nosso é o mais populoso do mundo e a gente pode afirmar com toda certeza que quem proporcionou isso foi o Rio São Francisco, né, Vitor? Exatamente. A gente tem aqui as condições, o fotoperíodo solar, né? A questão solar propícia para a produção. O Rio São Francisco, a gente tem solo bom, mas a gente precisa usar com sustentabilidade, precisa ter essa parceria com a ciência. Acho que a ciência não pode andar separado. E a ideia é sempre que a gente precisa quebrar os muros e as tecnologias não tem que estar só no látis dos doutores, dos pesquisadores. Precisa estar na comunidade, uma linguagem acessível, precisa estar com muita extensão para levar novas tecnologias, para que aí sim a gente possa estar pensando em um futuro sustentável. É interessante, Vitor, a gente olhando a sua produção lá no seu site, né? É vitorflores.org, não é isso?
E Isso. a gente vê que sua dedicação à Caatinga é uma dedicação especial, né? A gente pode dizer, como eu disse no início, você é um apaixonado pela Caatinga e não poderia ser de uma outra forma, né? E a gente vê, Victor, que culturalmente a gente foi exposto a uma imagem da Caatinga como algo que é seco, feio, improdutivo, e a gente sabe que não é nada disso, né? E aí eu queria saber como é que tem sido essa sua experiência e como é que você tem conseguido quebrar esse estereótipo da Caatinga. Na verdade, a Caatinga, eu disse até recentemente em uma outra entrevista que a gente foi marginalizado ambientalmente, a gente foi colocado à margem mesmo dos outros biomas e isso por conta de várias questões, até culturais mesmo, né? Então a gente ficou, não teve atenção devida, principalmente porque o que vinculava era que aqui é solo rachado, seco, que a gente está passando sede, fome e que está tudo morto. Isso, infelizmente, trouxe prejuízos e a gente está vendo esses prejuízos nos impactos que a gente está vendo hoje na natureza. E a maneira que eu tenho como contribuir também é utilizando da cultura, né? Como músico, como escritor, eu venho trazendo reflexões e principalmente envolvendo a educação ambiental infantil. Eu acredito que a gente plantando, semeando nas crianças, a gente tem um solo fértil para crescer boas ideias, ideias sustentáveis. Então, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver alguns projetos infantis nas escolas, como voluntário, ou pela prefeitura de Petrolina, e também a convite de outras prefeituras, né? Em 3 anos, eu atingi mais de 5 mil pessoas de palestras e foram 3 estados, mais de 10 cidades. Foi uma jornada como voluntário, algumas outras a convite de universidades e ações, justamente para levar conteúdo e mostrar que a Caatinga é muito rica, muito forte. A gente, não só a Caatinga, mas o povo, né? Tá no Uhum. semiárido, mas o povo mostra essa resistência e essa resiliência que a gente aprende com a natureza. Então, mostrar o que tem de bonito, né? A gente precisa mostrar a beleza da Caatinga e também entrar nesse debate porque os impactos ambientais que a Caatinga vem sofrendo são assustadores e a gente pode entrar em um colapso severo. A gente precisa ter bastante atenção pública e da comunidade para estar contribuindo. E não adianta a gente só apontar o dedo, ó, tá faltando isso está errado, sendo que a gente não vive essa cultura. Imagina só o que é que vendia na mídia. O jardim bonito é aquele gramado verde, aquelas plantas que estavam nas revistas, principalmente de fora da Europa, né? Então a gente vê aqueles jardins, mas um jardim com planta da caatinga, com cactáceas, com pedras, fica bonito da mesma maneira. Só que o pessoal, não, para ser bonito tem que seguir os padrões que foram colocados pela mídia. Então é importante a gente Eurocêntricos. quebrar, a gente precisa quebrar esses bloqueios e precisa mostrar a beleza da Caatinga. Eu acho que cada etapa da Caatinga, cada ciclo, não é só bonito, mas é uma forma da gente aprender bastante com ela, principalmente em valorizar o que a gente tem aqui de força na Caatinga. É um bioma que eu costumo dizer que a Caatinga é besta para florir. Porque basta alguns pingos de chuva, né? Já fica tudo Verdade. florido, tudo verde, recupera-se facilmente. E aí você falou muito bem, Victor, dessa desatenção que o poder público tem. E nós descobrimos recentemente que a Caatinga ela não está na Constituição Federal como um dos biomas brasileiros. Ou seja, ela não é considerada um patrimônio natural, como é a Mata Atlântica, como é a Floresta Amazônica, que merecem realmente e precisam ser conservados, mas a Caatinga também merece. E, inclusive, somos o único bioma exclusivamente brasileiro, né? E aí o Movimento Semiárido lançou uma petição, e aí eu estou falando isso aqui nessa entrevista justamente porque a gente espera contar também com seu apoio a essa petição, que nós queremos pressionar o Congresso para que vote a proposta de emenda à Constituição que põe a Caatinga e o Cerrado do texto da Constituição Federal. Eu acho que instrumentos legais para a proteção ambiental são importantes serem debatidos amplamente na sociedade e para você ver a surpresa, para mim também eu não tinha conhecimento desse projeto que tinha voltado, em que tinha a origem dele. Isso também foi novo para mim, justamente porque a gente não entra nesses debates amplamente. A Amazônia, ela é debatida nacionalmente, internacionalmente, Uhum. e a gente acaba ficando
como eu disse recentemente, à margem. A gente não participa ativamente dessas políticas públicas. E toda política pública que seja importante para debater e principalmente proteger, criar mecanismos de proteção para o bioma são fundamentais, um bioma que já sofreu bastante. A gente pegar os últimos artigos científicos de universidades que falam da caatinga, a gente vai ver que os impactos e as previsões são assustadores. A gente tem uma fragmentação muito grande com a agricultura na caatinga, a gente tem o uso do solo de maneira não é sustentável, a criação de caprinos aqui também não tem técnicas sustentáveis, então a gente precisa de uma mudança urgente. Isso falando não só para o nosso bioma, porque nosso bioma, a caatinga tem uma função também muito boa na captura de carbono. O pessoal fala só a Amazônia, que a caatinga também e emite menos porque ela não tem uma floresta úmida, ela não tem decomposição de folhas de matéria orgânica como a Amazônia. Então a gente precisa ter mais atenção, discussão, isso é importante para que a gente possa estar protegendo um bioma. Até esse termo exclusivamente brasileiro, eu estava recentemente gravando um podcast com Marcos Drummond, pesquisador aqui da Embrapa, e aí ele estava contando a história dele acadêmica quando ele veio para a Embrapa, que ele veio para pesquisar a parte florestal aqui da Caatinga. Então ele tem, acho que, se não me engano, uns 30 anos de Embrapa. Ele falou que logo no início começaram a debater, falando numa entrevista, há 30 anos mais ou menos, o bioma exclusivamente brasileiro, e hoje a gente usa isso como bordão e realmente precisa ter essa atenção para que a gente possa proteger esse bioma. Para a gente encerrar esse bate-papo muito, muito importante, Vitor, eu queria que você falasse do projeto seu, que eu achei muito interessante. Eu sei que também que quem conhecer também vai gostar muito, que é o projeto de educação ambiental infantil, onde você criou uma personagem chamada Tita, né, para poder representar a Ararinha Azul. Então, fale um pouco para a gente poder conhecer mais desse projeto. Desembestado, a mãe natureza não gostou não. E como não podia dar uma peia em tainho, prepara o castigo daqueles. Eu fiquei até com pena, mas não teve jeito. E foi assim que eu virei a ararinha azul mais linda desse mundo. Eu conheci a Ararinha Azul em 2014 por uma foto numa camisa. Isso principalmente porque ela foi declarada extinta na natureza nos 2000. Então a gente não tinha exemplar na natureza para conhecer. E aí eu conheci a Ararinha Azul e desde esse contato através de uma camisa eu fiquei apaixonado pela história e fiquei buscando maneiras de como contribuir para a preservação e para a reintrodução da Ararinha Azul. Foi aí que eu vim desenvolvendo desde 2017 um projeto infantil intitulado As Aventuras de Tita. Tita em homenagem a uma pessoa que ajudou a gente a cuidar dos meus irmãos, né? Uma filha adotiva da minha mãe, no interior, e aí a gente que foi criado como irmãos e foi uma maneira de homenagear, porque ela contava historinhas pra gente quando ela ia dormir. Então, foi a inspiração, uma forma de homenageá-la. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver como que eu poderia contribuir para as crianças. E aí veio a ideia de um livro infantil, né? E eu busquei diversas maneiras de como ampliar, e aí veio música, hoje tem clipe, quem puder acessar já está aqui no YouTube, aproveita e vai lá no meu canal, bota Aventuras de Tita, o Tita, Victor Flores vai achar essa animação, um clipe animado, e é uma maneira também de usar o audiovisual para contar essa história, né? E é uma menina que pode virar Ararinha Azul para ajudar. Ela toca a sanfona dela encantada e aí pode virar Ararinha Azul para proteger a caatinga e os outros animais. E essa historinha eu consegui também ampliar agora. Esse ano a gente teve um projeto aprovado pela Lei Rouanet e até o final do ano a gente vai estar lançando também um curta-metragem contando mais um pedacinho dessa história, e a gente pretende estar distribuindo no final do ano 1000 livros nas escolas, e a produção está aumentando, a gente vai colocando um pouquinho, vai aproveitando esses editais, as maneiras que a gente pode estar produzindo,
de forma independente. Agora eu tenho uma parceria muito boa com a Viocine, que é uma produtora do Recife, que está ajudando a gente a ampliar esse projeto. E eu acho que essa união da cultura com o meio ambiente é uma maneira da gente fortalecer a preservação e também fortalecer a educação ambiental nas escolas. Acho que a gente precisa debater mais. As crianças têm que conhecer nossos animais, não estar na escola conhecendo o safari, não que não deva conhecer, né? Mas ela precisa conhecer o que a gente tem de bonito aqui para poder preservar. Acho que essa representatividade, que a Caatinga é linda, é o que vai fazer com que as outras crianças possam ter a mesma experiência que eu tive na infância e, quem sabe, tá contribuindo também na sua vida profissional. É um resgate cultural também, né? Para que a gente conheça o nosso lugar, conheça quem faz parte desse lugar. A Ararinha Azul, que foi retratada num filme, mas que você estava chamando a atenção, que o filme não fala da origem local dela, né? Coloca ela num habitat totalmente diferente. É a maneira comercial, né? Até uma crítica aí para Saldanha, o escritor, né? O produtor do filme, que também é o mesmo do filme A Era do Gelo, mas para retratar o Brasil, ele colocou o que os gringos conhecem lá fora. Como o filme é gringo, mesmo o escritor sendo brasileiro, ele coloca a Amazônia, que é o que o pessoal conhece, e o Rio de Janeiro, que conhece o Carnaval. Então, a maneira que eles colocaram para retratar a Ararinha Azul não valoriza a Caatinga mais uma vez. E aí já uma crítica que eu mandei para ele foi a resposta com a Tita totalmente catingueira, tocando sua sanfona, falando com sotaque sertanejo para mostrar que ela veio daqui, a Ararinha Azul é daqui. Eu tive uma proximidade também com o projeto da reintrodução, o Plano de Ação Nacional da Ararinha Azul, no qual eu venho buscando, através dessas ações, contribuir com a educação ambiental. A gente precisa de ocupar todos os meios da internet, principalmente nesse momento de pandemia, para que as pessoas conheçam. A gente está aqui no Vale, mas tem gente aqui do Vale de São Francisco que não sabe a história da Ararinha Azul e confunde com a Arara Azul de Leá, porque justamente a gente tem essas dificuldades de acesso a conteúdo de coisas que estão aqui perto da gente. Então, a maneira de contribuir é justamente fazendo esse resgate cultural, usando o audiovisual, a literatura como uma ferramenta de promoção e principalmente de educação ambiental. Pronto, então seu curta-metragem vai deixar bem claro que a Ararinha Azul é da Caatinga, é de Curaçá, e pode ir para o mundo, mas é de Curaçá, é da Caatinga. Exatamente. Pronto, Vitor, eu queria que você se despedisse também dos nossos ouvintes da Web TV, Semiárido Forte, deixasse, né, sua mensagem de otimismo, né, para que a gente consiga recuperar nossa Caatinga e fazer com que os nossos jovens também se conscientizem da importância dela para nosso futuro. Eu agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou sempre disposto a estar debatendo quando se fala de meio ambiente, principalmente da Caatinga, e eu acho que eu sempre tive a esperança como uma ferramenta, uma mola propulsora para que eu possa desenvolver meus projetos. Até porque até onde eu cheguei, muita gente não acreditaria. Então, acho que a criatividade e a esperança supera esses obstáculos, e eu sei que nós temos muitos, e principalmente o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito delicado, onde a gente está preocupado com a saúde, mas também a gente tem que se planejar, principalmente para o pós-pandemia. A gente está com uma recessão econômica muito grande e a história da economia já mostra isso, que pós-recessão o aumento da poluição, da degradação aumenta para incentivar e aumentar, a melhorar a questão econômica no país ou numa situação nossa global. Então a gente precisa mais do que nunca debater nesse momento também o meio ambiente, até para prevenir o aparecimento de novas pandemias. Isso é uma questão bastante delicada, porque envolve vários interesses, e dentro desses interesses a gente não pode perder um, que é o interesse em preservar a nossa casa. A gente mora no planeta Terra, então isso supera qualquer tipo de interesse, de barreiras, de comunicação para cuidar do meio ambiente. Então, a minha mensagem é que a gente precisa discutir mais, ampliar e levar isso para dentro de casa, para o grupo de WhatsApp, para a igreja, para o terreiro, para onde você for. Leve o seu debate, leve a questões ambientais, leve como você pode contribuir para preservar o meio ambiente. Então, essa
é a mensagem que eu queria deixar aí de agradecimento e de luta pelo meio ambiente. Muito obrigado, Vitor. Queremos também deixar à disposição o Movimento Semiárido Forte para a gente manter esse debate até que ele se torne comum, as pessoas conhecerem a Caatinga e defenderem o nosso lugar. Valeu, muito obrigado. Nós conversamos com Victor Flores, ambientalista apaixonado pela Caatinga, assim como nós. Esperamos que esse conteúdo possa despertar em você a curiosidade de conhecer e defender mais a Caatinga. Fique ligado, toda semana um conteúdo novo aqui na Web TV Semiárido Forte. Gostou desse vídeo? Assine o canal, curta, compartilhe, ative o sininho e siga também nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Lembre-se também de assinar a petição pública em defesa da Caatinga. O endereço do link está aqui embaixo na descrição do vídeo.